Fala você, seja bem-vindo a mais um vídeo. O vídeo de hoje ele vai ser dividido em algumas partes. Eu vou mostrar para vocês o que correr 21 quilômetros, que é uma meia maratona, me ensinou e como que isso pode te ajudar a evoluir também, como que isso pode ser um fator decisivo para você também melhorar e evoluir como pessoa, evoluir em qualquer área da sua vida que você queira. Mas para poder te contar, eu preciso voltar algumas casas antes e te explicar um pouco mais de por que eu decidi correr esses 21 quilômetros e minha história com os exercícios e como que isso foi uma mudança de chave assim na minha vida, uma mudança de mentalidade também, porque isso é muito importante. Os coaches eles banalizam aí essa questão de mudança de mentalidade, só que se você tem uma mente inabalável, uma mente forte assim para muitas situações, é muito importante para você dar certo. Eu confesso para você que eu não tenho uma mente blindada ou qualquer coisa do tipo que esses coaches falam, que você precisa ser bom a todo tempo, que você precisa ser perfeito em todas as áreas. Eu não estou aqui para pregar isso para você. Pelo contrário, a gente nunca vai ser perfeito nas principais áreas da nossa vida. Só que se a gente buscar excelência, se a gente tentar ser um pouquinho melhor todos os dias, que é isso que eu estou tentando ser, e é isso que é meu propósito aqui com vocês também, eu sei que a gente vai melhorar muito. Eu sei que você que está aí do outro lado vai evoluir bastante também. Na corrida eu tive um certo sucesso, eu consegui correr esses 21 quilômetros com uma certa, não facilidade, porque não é fácil, né? Mas uma certa tranquilidade em saber que na minha mente os 21 quilômetros eles já estavam feitos. Só que minha história com o exercício não começou em 2024, que foi quando eu concluí essa prova. Ela começou em 2021, mais ou menos. Na verdade, ela começou desde que eu sou criança, praticamente. Só que ela começou de fato em 2021. E quando eu era criança, eu era uma criança relativamente magra, era tranquilo, praticava ali seus esportes e tudo mais. Só que quando eu fui ficando mais velho, quando eu fui chegando na minha pré-adolescência, na minha adolescência, eu fui começando a ter alguns hábitos ruins para uma criança e para um adolescente. Até que eu era sedentário, eu estava bem acima do peso e, enfim, né, eu era diferente das outras pessoas, exatamente porque eu estava acima do peso, as pessoas me zoavam, eu sofria um certo tipo de preconceito, etc. Por ser gordinho, né? Mas isso não era legal, né? Ninguém quer ser tratado diferente só por conta da forma física. Só que foi só quando eu fiz 21 anos, então 21 anos não, eu tenho 22 anos. Foi em 2021, na verdade, quando eu tinha mais ou menos uns 18, 19 anos. Eu falei assim, agora essa merda vai mudar. Eu nunca mais vou passar por situação ruim na minha vida quando o assunto é estética ou quando o assunto é saúde. Eu nunca mais vou passar de novo por esse tipo de bullying, esse tipo de preconceito na minha vida. Isso mudou a partir de hoje. Eu dou um basta na minha vida. Isso aconteceu em outubro de 2021, que foi quando eu fui para um evento, eu fui num clube, e aí tava todo mundo tirando a camisa assim, e aí quando eu fui tirar a camisa, aí eu olhei para mim assim, eu falei, caracas, eu tô muito acima do peso, eu tô muito gordo, eu preciso mudar, eu preciso melhorar, eu não aguento mais ser assim. E em 2021 eu tinha 18 anos, 19 anos mais ou menos, ia completar 19, tinha 10 anos que eu era assim já, 8, 9, 10 anos que eu era assim. Eu não aguentava mais. E quem sofre ali, uma hora vai se acostumando com o sofrimento, com a dor e tudo mais. Se você é muito magro, se você é muito gordo, se você já passou por alguma situação assim, você sabe como é que é quando você tá com algum certo tipo de pessoas assim. E às vezes com amigos mesmo. Você se acostuma com aquela zoeira ali. Acostuma ser assim, se acostuma em uma situação desconfortável. Só que esse desconforto no desconforto não é algo legal. É algo péssimo. Pelo menos pra mim foi. E eu falei assim, não, vou dar um basta agora, não vou mais ficar acima do peso. Aí foi quando eu comecei a praticar exercícios, lá mais ou menos em outubro de 2021. Eu fiquei 2021, 2022 e 2023 na academia. Aí foi onde eu perdi 20 e poucos quilos. Eu tinha 90 quilos com os 70. Então você deve imaginar como que eu tava, como que tava a minha forma física naquele momento. Uma pessoa que quase nunca tinha praticado esporte na vida, durante a adolescência. E aí eu perdi mais ou menos 20 quilos. Fui de 90 para 70, mais ou menos. De 90 para 69, 68. 67 foi meu auge, assim. Então, entre 20 e 23 quilos eu perdi. Que olha assim, hoje eu com o queixo marcado e com uma, assim, bem magro, não diz que eu sou gordo, né? Quem não me conheceu antes. Mas, enfim, aí eu fui lá e falei assim, não, mudei aqui agora eu tô tranquilo, passei 2021, 22 e 23 na academia, agora eu quero ir para um novo esporte. Eu quero me desafiar de novo, eu quero estar em um desafio em várias áreas da vida. E eu acho que vai ser bacana eu mudar totalmente para a corrida, eu vou sair da musculação, vou correr agora, quero perder uns quilos de novo, porque eu tinha feito um booking, só que eu tinha feito um booking errado. Foi um booking
que me deixou forte e gordo. Aí eu falei assim, não, agora eu preciso perder uns quilos de novo. Aí eu fui de 69, 68 para 75. Falei, quero chegar nos 70. Aí eu falei assim, beleza, eu quero mudar de esporte, eu quero me desafiar, a corrida é um cardio que gasta bastante caloria, então vai ser o melhor dos mundos. Aí no começo de 2024, em janeiro, no dia 1º de janeiro, tava lá correndo. No ano novo, tava correndo. Aí eu corria assim na rua e aí via todo mundo assim em festas, né? De começo de ano, de final e começo de ano, né? Aí eu falei assim, caramba, que diferente, eu tô aqui correndo e a galera tá nas festas. E não que estar em festa seja errado, mas que eu tinha um objetivo muito certo ali, não. Eu vou pra corrida e vou dar certo na corrida também. Já consegui emagrecer, consegui uma forma física no mínimo aceitável, agora eu vou correr, vou me desafiar. Eu comecei, corri e eu assim, no começo eu corria muito errado. Eu corria 5 quilômetros todos os dias. E isso é bom de certa forma, porque você está evoluindo no esporte, só que se você não mesclar corrida com musculação, você vai se ferrar. Porque você vai só dar pancada no músculo, pancada, só vai deixando ele ali um pouco mais fraco, né? E você nunca fortalece ele. E aí eu fiquei assim, de janeiro de 2024 até mais ou menos outubro de 2024, só na corrida. Eu evolui bem até, eu fazia 5 quilômetros em 26 minutos, em 25 minutos, que é um tempo excelente. Só que não foi assim, nos meus primeiros tempos eu fazia 5 quilômetros em 40 minutos, dando o meu máximo. Aí eu fui evoluindo de certa forma rápido, em uns 4, 5 meses eu conseguia fazer nesse tempo, né? Em 5 quilômetros em mais ou menos 25, 26 minutos. E como eu corria todo dia, era uma distância que eu estava acostumado. Até que eu me desafiei, vou fazer a primeira prova de corrida. E aí, 6 meses depois, fiz a primeira prova de corrida, corri 5 quilômetros em 24 minutos. Já foi um pouco melhor. Falei, poxa, tá bacana aqui, viu? Acho que eu tô evoluindo. Aí depois, em agosto, eu falei, vou correr 10 quilômetros agora. Vou me desafiar de uma forma que eu nunca me desafiei antes. Eu não tinha um tênis tão bom, queria correr os 10 quilômetros e não fortalecia muito bem. Foi muito desafiador. Eu consegui concluir os 10 quilômetros em um pace até legalzinho. Foi de 5, alguma coisa o pace, 5:30, 5:50 eu acho. Eu fiz 10 quilômetros em 55 minutos. Não, 10 quilômetros em 57 minutos, eu acho. Foi um pace bom, assim. Foi bem bom, fiquei bem satisfeito com o resultado, só que tive muita dificuldade. Falei assim, tá, eu quero continuar correndo, quero correr, mas o que eu faço agora? Aí continuei, só correndo meus 5 quilômetros, porque eu não pesquisava muito sobre corrida, não sabia qual era a forma certa de treinar e tudo mais. Não tinha um personal também para me acompanhar, só ia no meu flow mesmo. Até que chegou no evento, em 2024, eu fui no evento de pessoas que corriam, de pessoas que faziam musculação, e aí eu falei me achando, não, eu faço 5 quilômetros todo dia, eu corro todos os dias e tal. Aí o pessoal olhou assim pra mim, aí um olhou pro outro, olhou pro lado, aí falou assim, teve uma pessoa que me falou assim, você tá correndo 5 km todo dia, mas você não tá correndo em busca de um objetivo, você tá correndo em busca da lesão. Aí até que me toquei, eu falei, caramba, faz sentido. Aí eu perguntei para essa pessoa, né, por que daquilo, por que ela tinha falado daquilo. Ela me explicou que se você só correr todo dia, você dá pancada no músculo, você não descansa direito, e se você não fortalecer, você não ganha resistência no músculo para correr mais distâncias. E aí todo esse evento me transformou bastante assim, a mentalidade. Porque eu falei, caracas, faz sentido. Então a importância de você se inserir em ambientes certos para te ajudar a evoluir mais e te ajudar a construir sua própria marca pessoal forte, para você ser uma pessoa boa em várias áreas da vida. Eu falei assim, caramba, faz sentido mesmo. Eu preciso melhorar. Eu falei, tá, o que, que você me recomenda, né? Pra pessoa que tinha me falado isso. Aí não só ela, mas como o grupo todo falou assim, a gente recomenda que você faça academia, que você alterne entre corrida e musculação e tudo mais. Isso era outubro de 2024. Eu não tinha corrido nunca mais do que 10 quilômetros. E aí no final de outubro de 2024, esse mesmo pessoal começou a animar, falando assim, não, o que vocês acham da gente correr 21 quilômetros daqui a um mês? E eu, iniciante, né, tinha acabado de voltar para musculação, comecei a alternar entre musculação e corrida. E aí eu falei assim, caramba, eu quero muito correr esses 21, quero muito fazer minha maratona. Só que eu acabei de começar de novo na academia, agora que eu comecei a alternar musculação e corrida, eu nunca corri nem mais de 10 quilômetros. Como que eu posso fazer isso? E aí eu tinha um total de 1 mês e meio para poder me preparar. E aí eu falei, caramba, vai ser muito desafiador. Aí eles contrataram lá um coach, um personal, todo mundo contratou o mesmo personal. Mas eu falei assim, vou contratar também. Vou entrar na loucura e vou correr esses 21 quilômetros com todo mundo. A pessoa foi animando bastante, então esse ambiente foi muito providencial para eu ter corrido esses 21 quilômetros. E aí eu perguntei assim pro personal, é possível, com o meu histórico aqui,
de corrida, de musculação e de exercícios? Aí ele falou assim, cara, é possível, a gente vai montar um esquema de treino bacana aí, vai ser bem desafiador, mas é possível sim. Aí, enfim, treinei todos os dias, de outubro a novembro praticamente. Aí chegou no final de novembro, fiz os 21 quilômetros e fiz com um pace bom. Foi um pace de 6:03, 6:03. Eu completei os 21 quilômetros em 2 horas e 7 minutos, 2 horas e 9 minutos, ou coisa assim. Mas foi um pace excelente, assim, para quem nunca tinha feito 21. Eu fiz 21 2 semanas antes da prova, e depois fiz 21 na prova, que é o ganho medalha, que tá ali em cima. E aí foi muito impactante, assim, fazer esses 21 quilômetros. Eu não me emocionei, eu tratei como normal, mas eu quero te mostrar que o mais valioso que eu aprendi, o mais valioso que eu aprendi em todo esse processo de musculação, corrida, alternar os dois, e estar nos ambientes certos, no momento certo, e ter tomado a decisão de correr os 21 quilômetros, o mais valioso que eu aprendi no meio de tudo isso foi exatamente ver que é possível. E o que eu quero dizer com isso? No começo de novembro de 2024, quando o pessoal começou a fazer os treinos mais focados para essa prova em específico, eles já estavam treinando há muito tempo, né? Eles só comentaram que iam fazer os 21 quilômetros. Quando eu comecei a de fato treinar para essa prova, eu tinha mais ou menos um mês e pouquinho, eu comecei a ter mais confiança ao longo do processo. Então eu fui me fortalecendo, eu fui fazendo musculação, fui alternando com treinos de corrida, fui vendo minha evolução, fiz alguns treinos mais longos de corrida, então fiz 10, 12 quilômetros, 15, 18, 21. E aí fui fazendo o ciclo, né? Quando a pessoa faz o ciclo para se preparar para longas distâncias assim. E foi muito interessante, assim, porque à medida que eu fui progredindo, eu fui falando assim pro treinador, olha, estão bons exercícios, tô curtindo, tô achando bacana esse processo, tá legal. Até que chegou um dia, que acho que era mais ou menos uns 20 dias antes da prova, e eu falei bem assim, olha, na minha cabeça eu já fiz a prova, ela já tá feita já, eu só vou lá buscar medalha, eu só vou lá saber o tempo que eu fiz e vou buscar minha medalha. E esse foi o ativo mais precioso que eu aprendi, assim, porque eu não só fui adquirindo confiança ao longo do processo, mas tratei o resultado final como já dado, como já certo. Então, sabe aquele negócio que o pessoal fala na internet aí de você aproveitar o processo, de você ser apaixonado pelo processo e não focar tanto só no resultado final? Exatamente isso. Eu finalmente entendi, depois de 6 anos, 7 anos aqui na internet, não só criando conteúdo, mas também vendo outros criadores de conteúdo, eu falei assim, caramba, agora eu entendi de fato o que é exatamente aproveitar o processo. E aquele processo foi tão prazeroso por conta de 3 coisas. Eu estava inserido nos ambientes corretos, eu tinha um acompanhamento certo, e eu fui adquirindo confiança ao longo do tempo. Esses 3 fatores juntos eles moldaram assim a minha mente em pouquíssimo tempo, de eu falar assim, ah, pra mim já tá feito, eu só vou buscar medalha. E o treinador falar assim, caracas, você tá confiante, hein? Tipo, vamos com mais calma e tudo mais. Só que para algumas coisas você precisa tratar assim. Você precisa tratar. Assim, o bem mais precioso, o conhecimento mais valioso que eu aprendi depois de correr essa primeira meia maratona na vida foi assim muito providencial em várias outras áreas da vida. Porque quando você adquire confiança em uma área da vida, essa confiança ela reflete em todas as outras áreas da vida. E a confiança é como se fosse uma conta bancária. Ao longo que você vai preenchendo ela, você vai ficando mais confortável. Ao longo que ela vai ficando maior, você também vai ficando cada vez maior e cada vez mais tranquilo. E ter essa tranquilidade para várias áreas da vida é muito importante. Então, não sei se você quer ganhar 100 mil reais por mês, por exemplo. Não sei se você quer chegar no shape inexplicável. Eu não sei se você quer, sei lá, qualquer objetivo que você almeja aí. Só que se você não ter esse prazer no processo, eu já te dei a fórmula aqui agora para você ter esse prazer no processo, e mirar também no resultado final e dar ele já como certo, dar ele como dado e como concluído, e você está esperando só a data chegar para realmente conquistar esse resultado, essa conquista, você vai tratar as coisas muito melhor. Você vai viver mais leve, você vai ter, assim, mais leveza ao longo do processo, e é justamente onde você vai entender o que raios é aproveitar o processo. Muita gente fala na internet, muita gente prega isso. Eu achava bobeira, tá? Eu acho, pra ser bem sincero, eu falei assim, não. Falava assim, não, é impossível você aproveitar o processo. Como é que eu vou aproveitar uma coisa que é tão difícil, uma coisa que tá me gerando dor? Eu quero só resultado, eu quero só a conquista. Só que quando eu
corri essa prova, quando eu entendi assim que todo o ciclo se concluiu, eu peguei a medalha, eu falei assim, nossa, agora eu entendi o que esses caras grandes, o que esses caras que pregam isso sentem. Claro que tem muito coach fajuto aí, tá? A gente também não tem que ignorar isso aí não. Só que tem muita gente que fala com propriedade isso, e tem muita gente que tá certa nisso, de você aproveitar cada fase do processo. Isso foi bem impactante para mim, assim, porque foi onde uma ficha caiu para mim. E assim, como eu falei, ter essa confiança nessa área em específico da vida, na área de saúde, foi muito importante para eu ter confiança em várias outras áreas. Na área de relacionamentos interpessoais, na área de dinheiro, de carreira. Então, quando você vai tendo sucesso, nem que seja um pouquinho de sucesso ao longo dos dias, em cada área da vida, é onde sua confiança vai aumentando, é onde você vai construindo a sua própria marca pessoal, e onde você vai, assim, se desenvolvendo mais. E vai chegando cada vez mais próximo do seu sucesso, cada vez mais próximo dos objetivos que você almeja. Então, eu, por exemplo, aqui, eu tenho alguns objetivos financeiros, tenho alguns objetivos de vida também, que eu já compartilhei em alguns vídeos e alguns outros conteúdos por aqui. Só que é muito difícil você ter um sucesso quando a confiança não vem, ou quando o processo todo se torna mais difícil. E quando eu corri essa prova de 21 quilômetros, que é uma meia maratona, e eu entendi que cada processo de cada área da vida precisa ser aproveitado, essa ficha caiu. Eu espero que essa ficha caia para você também. Então pega exatamente o processo que você está passando no seu dia a dia, os objetivos que você quer chegar, e entenda, caramba, o que eu preciso fazer para que esse processo se torne mais leve? Aproveite o ócio que você tem, o tempo que você tem disponível e livre para refletir mesmo e ter essa introspecção, que é que nem o pessoal diz na psicologia, você ter essa introspecção e pensar com você mesmo, onde que você pode melhorar, em quais aspectos você precisa desenvolver mais confiança, que você precisa tornar aquilo mais prazeroso. Estando nos ambientes certos, construindo confiança, tendo bons relacionamentos e tendo um caminho, um acompanhamento, uma clareza de onde você quer chegar. Não só de onde você está hoje, mas de onde você quer chegar. Porque quando o pódio é claro, quando o resultado é claro e quando você sabe quais coisas você tem que fazer para chegar nesse resultado, é onde a ficha cai e você fala, nossa, o processo está mais simples do que eu imaginava, ele está mais tranquilo, realmente é possível de eu chegar lá com certo prazer. Depois é só fazer, é só parar de parar. E aí eu tenho certeza, assim, a mais absoluta certeza que as coisas vão se tornar melhores para você. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar um comentário, um like e se inscrever e assistir esse outro vídeo que está sendo recomendado aqui, que ele vai te ajudar bastante. É isso, até o próximo vídeo.